Santo de Deus, escrever à igreja de Efésios que ela estava triste pela prisão de Paulo, né? Então a gente vem decorrendo capítulo 1, capítulo 2, nós vamos estar falando capítulo 3, sobre essas coisas que é onde Paulo vai escrevendo para eles se animar, se motivar a servir a Cristo, continuar na mesma caminhada, não parar por causa que ele estava preso. E aqui nós vamos falar um pouquinho do capítulo 3, nós vamos decorrer do versículo 1 até o 13, se o tempo nos permitir. Vamos lá em Efésios capítulo 3, versículo 1 ao 13. Quem achou, diga amém. Vamos lá. Por esta razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentil. Versículo 2: certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é mistério, que me foi dado conhecer por revelação, como já lhe escrevi em poucas palavras. Ao lerem isto, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado e conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito e aos santos apóstolos, profetas de Deus. Versículo 6: significado que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiro com Israel, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa de Cristo Jesus. Versículo 7: desde o Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Embora eu seja o menor e menores de todos os santos, foi-me concedido esta graça de anunciar ao gentio e as insondáveis riquezas de Cristo. Versículo 9: é esclarecer de toda a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Versículo 10: a intenção desta graça era que agora, mediante a igreja multiforme sabedoria de Deus, tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas gerações celestiais. Versículo 11: de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, o nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus com confiança pela fé nele. Portanto, peço que não desanimes por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Amém? Espírito Santo de Deus, precisamos compreender mais a tua palavra. Preciso mais, Senhor, viver aquilo que nós estamos estudando. Jesus, se não for o Senhor em nossa frente, se não for o Senhor mover, Senhor, que está dentro de nós, nós não poderemos fazer nada, Senhor. Senhor, que nós possamos render graças ao teu santo nome e reconhecer, Senhor, que não vale a pena nós olharmos para a nossa tribulação, nós olharmos para nossas lutas, para nossas fraquezas e pararmos, porque é um Deus tão grande, tão maravilhoso, um Deus tão lindo que nos tem nos abraçado. Espírito Santo de Deus, que nosso coração venha se mover, Senhor Jesus, que nosso coração venha queimar mais pela tua presença, meu Pai. Espírito Santo de Deus, eu preciso me render mais diante da tua face e reconhecer minha pequenez, Senhor, o tamanho da tua glória, meu Deus. E, Senhor, mediante a tua graça e infinita misericórdia, eu reconhecer e poder deixar isso manifestar em minha vida e meu coração. Que a igreja do Senhor desta terra, Senhor, venha se despertar, meu Pai. Que nós possamos se despertar, Senhor, e deixar o teu Santo Espírito nos mostrar o caminho que nós devemos andar. Que
possamos deixar de ser mais homens racionais e possamos viver mais no espiritual, meu Deus. Nós sabemos, Senhor, toda a técnica, nós sabemos toda a teoria, Senhor, mas na hora de executar, Senhor, às vezes parece que vai escapando pelas nossas mãos. Parece que estudamos, Senhor, e na hora de nós colocarmos essa prova, Senhor, nós somos reprovados ao final. Senhor, parece que o tempo tem sido nosso maior inimigo, Senhor. A gente tem percebido, Senhor, que cada semana nós olhamos para trás e tem sido uma lástima, Senhor, porque nós não temos falado do Teu amor para ninguém, meu Deus. Do que será, Senhor, se nós sermos cristãos nesta terra, se nós não levarmos a Tua palavra, meu Pai? Oh, Espírito Santo de Deus, meu coração não pode olhar para um país como Venezuela, Senhor, e não se constrecer, Senhor, de ver que nossos irmãos não tendo o que comer, não tendo moradia, meu Deus, não pode, Senhor. Oh, meu Pai, oh, meu Deus, onde está o nosso coração? Aonde estamos implantando o nosso coração, meu Pai? Me desperta, Senhor, as madrugadas, Senhor. Precisamos voltar a ouvir a voz do Senhor, meu irmão. Deus quer levantar profetas, Deus quer levantar ministros, Deus quer levantar homens e mulheres que venham levar a Tua palavra nesta terra. Ah, meu Jesus, eu Te amo, meu Deus. Ah, Deus. Amém. Por mim eu ficava orando hoje, confesso a vocês. Ore por Venezuela, viu? Ore. Ore por um país, meu irmão, que verdadeiramente está em crise. O teu problema é passageiro. E além de ser passageiro, meu Jesus está contigo também nessa batalha também. Aqui a gente vê, irmão, que o apóstolo Paulo, antes de ele ir para uma oração, que você vai ver na próxima sexta-feira, que do versículo 14 em diante, ele vai para uma segunda oração. E antes que ele vai para uma segunda oração, meu irmão, ele vai, e parece que ele coloca um parênteses na história aqui. Ele fala: antes de orar eu quero falar algumas verdades, explicar o motivo da minha prisão. Porque os irmãos de Efésios, gentios, eles estavam vendo a prisão de Paulo, eles estavam se entristecendo, ficando tristes, ficando desmotivados. Porque Paulo, meu irmão, ele ficou um tempo pregando a palavra de Deus ali, e eles foram aceitar o Cristo, e muitos deles foram batizados com Paulo, por Paulo. Então era um pastor para eles. E Paulo, meu irmão, ele, nesse meio tempo, ele saiu para fazer missões, e a igreja de Efésios cresceu. Então muitos que aceitaram Cristo também não conheciam Paulo, porque já fazia mais ou menos uns 5 anos que Paulo já tinha passado por lá. E quando eles ficaram sabendo dessa primeira prisão de Paulo, que essa aqui é a primeira, na segunda prisão ele é morto. E aí nessa primeira prisão, meu irmão, isso afetou muito a igreja. Afetou muito, meu irmão, aqueles irmãos gentios. Então eles começaram a servir Cristo triste, desanimados, desmotivados. Então Paulo aqui no capítulo 3, meu irmão, antes de ele orar de novo, ele vai trazer aqui um ânimo para a igreja, para não desistir, para não parar, mostrar as maravilhas de Deus. Então nós vamos aqui texto por texto. É uma pregação, meu irmão, textual. A gente vem pregando, falando mais preso ao texto, explicando versículo por versículo. Não sabemos de conhecimento todo profundo, mas o que coube está pesquisando e
sabendo também, vou estar transmitindo à igreja. Versículo 1. Por esta razão, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentil. Aqui, meu irmão, tem uma tradução que a minha está aqui, por esta razão. Outra tradução está como sou. Esta razão e sou, eles não têm, meu irmão, no original, no grego. Isso foi colocado quando as pessoas vêm trazer a Bíblia, transliterar ela para o português. Então colocaram essa palavra para dar mais sentido ao que Paulo ia falar. Rodrigo, foi errado? Não, meu irmão, porque não se achava nenhuma palavra para que pudesse colocar, né, nesse sou ou nesta razão. Então, se você pegar direto do grego, não tem esse pedaço. Foi colocado para que nós pudéssemos entender melhor. Porque Paulo, ele vai começar a trazer aqui algumas verdades. Ele fala, Paulo, sou prisioneiro. Esse sou não tem no grego, porque Paulo, ele já vai direto. Paulo já coloca, meu irmão, falando, eu estou preso a uma palavra verdadeira. Estou preso a algo que não tem como sair mais da minha vida. Paulo, meu irmão, colocou isso como algo que era impossível tirar dele a presença de Cristo. Então a gente vê aqui, irmão, que Paulo, ele abre esse parênteses aqui para poder explicar o mistério que não foi revelado ao povo do Antigo Testamento. Não foi revelado, meu irmão, a uma geração. Então Paulo vai trazer aqui alguns mistérios. E qual foi esses mistérios que Paulo vai trazer a revelação? O que ele vai trazer, meu irmão, para que o povo pudesse entender a palavra de Deus? Se a gente pegar a passagem anterior que nós estudamos, nós vamos ver, meu irmão, que Paulo vai falando que o judeu não é um povo exclusivo de Deus, que Cristo morreu por todos. Então o mistério que ele vai estar aqui falando, meu irmão, quando ele se coloca aqui, é o mistério de Cristo. Nós precisamos entender as passagens que nós estudamos acima, senão não consigo entender isso. Porque o povo, meu irmão, o judeu, ele sentia a última bolacha do pacote, o último pãozinho da padaria, que eles eram o povo escolhido, eles eram os filhinhos do papai. E Paulo veio dizendo, não, ninguém mais agora, não tem um povo exclusivo, existem os filhos de Deus. Então Paulo, ele fala, então todos nós agora somos filhos de Deus. Então Paulo, por pregar isso, Paulo sentia prisioneiro de Cristo. E por isso, meu irmão, que os judeus começaram a perseguir ele. Porque, meu irmão, Paulo, ele começou a pregar a palavra, começou a pregar a verdade. Então aquilo ali, meu irmão, trouxe muitos conflitos, trouxe muitas rixas. Por que isso com o apóstolo Paulo? Porque Paulo, meu irmão, ele era perseguidor. Se você vê na morte de Estevão, quem estava lá, meu irmão, no dia, era Paulo. E agora Paulo se converte. E além de se converter, meu irmão, ele vem falando que agora a palavra de Deus é para todos, para os gentios, para os romanos, para os gregos, para os bárbaros, para todos. Então na cabeça, meu irmão, dos judeus, para isso, eles entender isso, era impossível. Então por isso que se começou a ter uma grande perseguição contra o apóstolo Paulo. Porque Paulo, meu irmão, em 2 anos preso, ele esperou o seu julgamento pela corte romana. E quando ele estava sendo preso, meu irmão, ele começa a escrever muitas cartas, de Colossenses, Filipenses, Filemão, Efésios. Nesses 2 anos que ele ficou preso, meu irmão, começou a escrever muitas cartas. As cartas das prisões, que é muito conhecida, que Paulo foi ali, meu irmão, através do Espírito Santo, motivando a igreja a continuar lutando. Porque mesmo a prisão não ia parar o trabalho dele, não ia parar, meu irmão, o que ele amava fazer. Eu quero abrir aqui, meu irmão, um parênteses. Paulo, ele amava pregar o evangelho, amava. Meu irmão, alguém que já trabalhou em um lugar que não amava o que estava fazendo? Alguém já trabalhou em um lugar que falou, sabe? É gostoso? É gostoso? É gostoso, irmão? A hora passa rápido? Não. Todo mundo é chato.
patrão é chato. Até o salário se torna chato. Não rende. E tenho certeza que você já trabalhou em lugar que às vezes você ganhou até menos, mas você gostava de fazer, motivado. Estava ali, falei, não, vamos lá. O patrão nem falou em aumento de salário, só falou que você estava trabalhando bem. Você cortou o Hulk. Falei, não, agora vou motivado, porque você ama. Quando você ama, você produz com essência. E aqui eu vejo, irmão, que Paulo, ele amava falar de Cristo. Então uma prisão não seria suficiente para parar ele. Eu te faço uma pergunta: você ama, irmão? Pensa com cuidado, você vai responder. Você ama servir a Cristo? Ou é uma religião? Você ama? Fala, eu amo servir a Cristo. Porque eu me fiz essa pergunta, meu irmão, estudando essa passagem. Falei, nossa, Paulo era loucão, ele amava, ele vibrava, era fanático por Cristo. Já viu alguém fanático por um time, meu irmão? Ele compra a camiseta do time, boné do time, bermuda do time, meião do time, cueca do time, bandeira. O filho nasce, irmão, o que vai comprar o filho? Roupinha do time pro filho. O filho nem sabe, irmão, que time vai torcer. Tá lá, irmão, tá com a roupinha, sabe, compra, vai fazer o quarto, tá o time, e vai isso. Aí no final a criança cresce, vira corintiano. Fala, Jesus, que obra que foi feita na cabeça dela. Está amarrado, isso não entra em casa. Samuel, a gente vibra com aquilo. O nosso time ganha, o que a gente faz, meu irmão? Uau! E alguns vai lá, solta rojão, solta os fogos e para, meu irmão, e tudo, porque vibra. Gosta de vibrar, compra camiseta. Eu lembro numa Copa do Mundo, eu nunca fui disso, meu irmão, mas o Brasil passou acho que para as oitavas. Meu irmão, aquilo me trouxe uma motivação, irmão. Comprei roupa para todos os meus filhos, comprei bandeira. Eu já moro lá no morro, lá no alto mesmo, eu já coloquei umas bandeiras hasteadas. Eu, Brasil. Só fui brasileiro aquele dia. O Brasil tomou uma lavada. Falei, queima tudo. Esse negócio é de Satanás. Nem sei onde estão as coisas, porque só fui motivado a emoção. É isso que acontece com a igreja de hoje. É motivado a emoção. Quando nós estamos empolgados com alguma coisa, com uma ação, com uma festividade, com alguma coisa que a igreja está bombando, as coisas estão acontecendo, relâmpago descendo, campanha daquilo, passa naquilo, é o portal vivo, sei lá o que, a igreja fica, meu irmão, toda vibrante. Só que é só uma motivação. Não tem alegria, porque aquele que tem alegria em Cristo, meu irmão, ao chegar em tua casa, você tem prazer de dobrar o teu joelho e falar, Pai, cheguei. O que o Senhor tem para me revelar hoje aí? Aquele que tem, meu irmão, o prazer de servir a Cristo, ele olha para a palavra e fala, meu Deus, que coisa louca é esta? Eu preciso entender mais isso, eu preciso estudar mais isso. Aquele que é vibrado por Cristo, meu irmão, ele fica atento às coisas espirituais. Paulo, meu irmão, Rodrigo, isso é ser religioso, meu irmão, mas servir a Cristo é o seu quê? Então, se eu não tenho o prazer de servir Ele, adorar Ele, aprender dEle, servir com Ele, qual que vai ser meu outro prazer na terra? Vocês estão entendendo, meu irmão? Será que eu amo servir esse Jesus de verdade? Eu sou convencido a algo que com o tempo me colocaram uma igreja dentro de mim. Paulo, meu irmão, ele vibrava em fazer as coisas do reino de Deus. Versículo 2: certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, em favor de vocês, pela graça de Deus. Então a gente vê aqui, meu irmão, que no versículo 2, a gente vê que a igreja vinha crescendo, ela vinha, meu irmão, numa dimensão. A gente vê aqui, meu irmão, que Paulo está falando, vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim. Eles estão falando, vocês sabem do que foi colocado na minha vida. Vocês sabem que foi o que eu tenho uma responsabilidade em favor de vocês, pela graça de Deus. Então, meu irmão, Paulo está falando, eu tenho uma responsabilidade. A igreja que eu deixei estava crescendo. Agora vocês não podem retroceder, vocês têm que continuar, porque o que estou passando, eu tenho a alegria de Cristo. Não, parece que Paulo, ele vive em outro mundo. Paulo, meu irmão, ele tem gratidão em todas as coisas.
Paulo ele vem, irmão, trazendo uma injeção para a igreja, dizendo: ei, eu sei do que foi colocado, eu sei que está dentro de mim, eu tenho a responsabilidade de levar. E a igreja de Efésios não pode parar. Continue lutando, continue perseverando. Eu sei, irmão, que a gente, como pessoas humanas, a gente fica triste. Imagina se a gente manda o pastor Kleber lá para o Irã. Lá para o Irã, que é onde 99,9% é muçulmano radical, extremista. Ele colocou o pé no país, meu irmão. A primeira pessoa que ele foi falar de Jesus, ele fala: perdeu, camarada. Aqui tem um cristão. Aí a gente vê lá o videozinho do pastor Kleber capuçado. Tem que ser um capuz bem grande, né? E o povo falando assim: fião, acabou. Como que nós, igreja, vai ficar, irmão? Qual que vai ser a nossa reação? De saber que o Kleber está sendo julgado para a morte, que era isso que estava acontecendo com Paulo. Eles queriam a morte de Paulo, não queria a prisão, era a morte. Como que vai ficar a nossa reação? Uhul! Vai lá, Clebão, o Kleber foi, quem vai ser o próximo da fila? Não, meu irmão, como que a gente ia ficar? Ia ficar triste. Falei: meu Deus, enviamos nosso amigo lá, e a gente... Era isso que a igreja estava passando. E Paulo falou: ei, filhão, não se preocupe não, o papai está alegre, mesmo na tribulação. Porque o apóstolo Paulo era um pastor para eles. E continuando, versículo 3: isto é mistério que me foi dado conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Aqui a gente vê, irmão, que Paulo fala muito a respeito de revelação. A gente fala de mistério, uma coisa que não é compreendido pela razão humana. E Paulo ele vai decorrendo o texto, irmão, falando muito a respeito de mistério. A gente entende, né, irmão, que um mistério hoje é bem diferente, né? É mistério de Jeová. Não é esse mistério, né, irmão? Que tem gente que entende que o mistério, o irmão está no mistério. Quando olha para o irmão, pensa que o irmão está no mistério. É um gesto que ninguém está entendendo, então se torna mistério. É umas danças que a gente nunca viu, então é mistério, né? Então a gente leva isso como mistério. E é mistério porque ninguém sabe, irmão, porque eu fico partindo para o céu. Mas não é esse mistério, irmão, que foi colocado hoje na igreja, irmão. Sabe, umas profecias meio tortas. Eis que Deus manda te falar. Aí fala algumas coisas estranhas. Não posso terminar porque é mistério. Oxi, como é isso, irmão? E o camarada sai: oh, aleluia, Deus falou comigo. Falou o quê? É mistério. Tá certo, a palavra mistério, meu irmão, são coisas que a razão humana não consegue entender. É isto. Mas não é loucuras, né, irmão? Que a gente vê é loucura, entendeu? Não é um mistério de balançar o corpo, ou de uma palavra meio suspeita, vamos dizer assim. Mas aqui Paulo está falando, meu irmão, a respeito do mistério da palavra de Deus. A gente continua dizendo, versículo 4: ao lerem isto, quer dizer, precisamos ler, irmão. Por isso que eu falo, e tem um mistério. Para entender esse mistério, você tem que ler. Tem que ler, tem que estudar. O povo vê o movimento, não estuda, não lê, aí acaba fazendo coisa. Ao lerem isto, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Vem comigo. Ele falou: existe um mistério, povo. E esse mistério aqui é o mistério de Cristo. E quando ele fala mistério de Cristo, meu irmão, não tem nada a ver o mistério da crucificação, da ressurreição, que é onde Cristo morreu pelos pecadores. Ao terceiro dia, Paulo não está falando desse mistério. Muitos intérpretes, irmão, ele levam para esta razão, mas nós precisamos entender o texto, o que Paulo está tratando. Paulo está tratando com a igreja de Efésios, gentil. Paulo está falando, meu irmão, do efeito de Cristo fez na cruz, ao abrir um caminho para todos passarem, para todos. Esse é o mistério que Paulo está tratando.
Paulo está falando, a morte de Cristo abriu um caminho para que todos pudessem passar, judeus, gentios, todos agora têm o livre acesso ao Santo do Santo. Então esse é o mistério. Mistério, meu irmão, é você trazer a revelação da palavra de Cristo às pessoas. Mistério não é, meu irmão, uma língua que ninguém entende, fala na sua cabeça e você fala, o que você entendeu? Não entendi nada. A pessoa profetiza, coloca a mão na sua cabeça, 30 palavras, foi língua estranha. Você fala assim, eis que Deus manda te dizer. Aí coloca a mão na nossa cabeça, né, e fala lá, labô, chamar, house, pega lá, e fala assim, marcha. Aí você fala, marcha. E Deus fala, fica quieto, varão. Eu falei, Jesus, fica quieto. Sabe, umas revelações sem pé, sem cabeça. Meu irmão, não que a gente não acredita nas ações do Espírito Santo de Deus. A gente não coloca Deus dentro de uma caixinha aqui dentro, irmão. A gente acredita, se Deus pegar você, irmão, vai lá entregar o manto, a revelação, vai, pode ir. Mas que venha a ser coisa que a pessoa venha entender. Entendeu? Fala o idioma da pessoa. Fala na cara. Maurinho, Deus manda dizer, varão, se converta, raça de vibra, Deus teu. Fala assim, direto. Agora o povo vai trazer a revelação. Ai, que Deus, ai. Sube, terra, manto, pra lá, pra cá, direita, esquerda, saci, pererê. Aí no final você não entendeu, meu irmão, manto. Você não entendeu. Aí você fala, o que foi mesmo? Eu falei, não entendi. Irmão, o mistério que Deus trata com a igreja é o mistério da tua própria palavra. Paulo falou, existe um mistério que não precisa você ficar quebrando a cabeça. Ele deu uma dica. Ao lerem isto, é só ler. O mistério já foi revelado. O mistério já está aqui. Já é a própria palavra do Senhor. Ela já revela tudo em nossa vida. Voltando a dizer, não que nós não acreditamos nessas manifestações, entenda bem. Quem entendeu, diga amém. Pode profetizar aí à vontade. Versículo 5. Esse mistério, de novo, é um capítulo cheio de mistério. Aqui para pentecostal, meu irmão, um prato cheio. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos, profetas de Deus. Irmão, teve algo que Deus guardou no secreto. Ele revelou o tempo certo. Coisas que nós estamos ouvindo, coisas que esta igreja passou. Muitos não tiveram esse privilégio. Paulo está dizendo, muitas coisas foi guardado. Olha, irmão, que coisa santa e maravilhosa, meu irmão, que a igreja do Senhor tem hoje, meu irmão. Meu irmão, imagina se Elias tivesse o privilégio de ouvir essas palavras, meu irmão. Você acha que esse homem ia fazer só fogo cair do céu? Meu irmão, ele ia fazer o planeta Terra, meu irmão, pegar fogo, meu irmão. Aquele homem ia ser mais forte que o Super Saiyajin. Não só a terra pegar fogo, mas teu corpo inteiro. Imagina se Eliseu, meu irmão, ouvisse, Davi ouvisse essas revelações. Paulo está dizendo, o que vocês estão ouvindo foi guardado em secreto e agora está sendo manifestado no seu tempo. Houve sim umas indicações no Velho Testamento, como Abraão, grande será a tua descendência, pai das nações. Deus está dizendo, vai ser pai de tudo. Nos Salmos, louvai toda a terra. Deus está dizendo, vai ser toda a terra. Só que os judeus não perceberam algumas deixas que foi deixado. E agora foi revelado isso que Paulo está dizendo. E eu quero dizer, irmão, isso foi revelado, está pronto. O que nós estamos fazendo? Isso já está tudo pronto, meu irmão. O que eu tenho feito que Deus deixou tudo certinho? E ele fala assim, ao Espírito, aos santos apóstolos, profetas de Deus. Que apóstolo que Paulo está referindo aqui, irmão? Que apóstolos? Os apóstolos de Cristo. Ali eles tiveram revelação também. Se você pegar a passagem de Pedro lá de Atos, você vai ver que Pedro, ele com muita fome, né, irmão? Crente com fome, mas tem visão, né, irmão? Ele já viu o X-salado tudo montado na frente dele.
E Pedro com muita fome, a comida estava, creio que acho que a comida estava demorando para sair. E creio que Pedro comia bastante. E Pedro ali, irmão, esperando a comida sair, creio que estava ali o feijão na panela de pressão. E ele falou, meu Deus, o feijão não vai sair hoje, né? Viu ali, né, a carne. Falei, meu Deus, o negócio vai demorar. Então eu falei, acho que eu vou tirar um cochilo. E daqui a pouco teve uma visão, e veio um lençol. E naquele lençol, meu irmão, estava ali uns animais que os judeus não comiam, né? E ali estava ali o porquinho. Eu creio que acho que o porquinho estava em forma de pururuca. Estava ali outros animais, não sei que animais que era esse, meu irmão, mas estavam outros animais ali e tal. E daqui a pouco Deus falou, ei, Pedro, é para ti comer, é para você. Pedro falou, o quê? Comer isso aí é impuro. Isso aí não, você não come não, Deus, porque eu sou judeu. O judeu não come isso. Aí Deus fala, ei, Pedro, não come aquilo que eu purifiquei. Não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. E Pedro, meu irmão, ali, ele teve essa visão muito rápida. Você pegar a passagem depois do interior, você vai ver que Pedro, as pessoas chamou Pedro para ir lá na casa de Cornélio, né, que era um gentil. E houve um conflito ali, né, irmão, de Pedro vai, Pedro não vai, Pedro vai, Pedro não vai. E Pedro acabou indo e pregando a palavra de Deus. Todos foram cheios do Espírito Santo. Todos. Aí Pedro entendeu a visão, que os gentios também foram incluídos na graça de Deus. Então neste momento, meu irmão, Pedro começa a entender também. Por isso que ele fala os apóstolos também. Os apóstolos foi dado essa visão, só que eles tinham mais dificuldade. Por isso que, meu irmão, que Paulo vem como 13º apóstolo, um apóstolo que já vem, meu irmão, rasgando, preparando, meu irmão, o caminho para o gentio, pregando a palavra de Deus. Porque os discípulos tinham dificuldade de entender isso. Até se você pegar na história, irmão, quando Pedro vai voltando para sua casa, o povo, ô Pedro, estou sabendo da notícia, hein? Você estava na casa do Cornélio? Eu, Cornélio? Ele ficou meio assim, meio estreito de ele falar a verdade que estava acontecendo. E ele cita também aqui, irmão, aos apóstolos e profetas de Deus. Quem são esses profetas que Paulo está falando? Esses profetas aqui, meu irmão, provavelmente, tá? Provavelmente foi pessoas que andaram juntamente com eles, como Ágapo, como Marcos, Lucas. Esses homens andavam, pessoas que andavam muito próximo dos apóstolos. Eles eram chamados como um profeta da época também, porque eles andavam na mesma visão que eles. Quem está entendendo, diga amém. Versículo 6. Versículo 6. Significado que, mediante o evangelho, os gentios, corredeiro com Israel, membros do mesmo corpo, co-participante da promessa de Cristo Jesus. Paulo explica, meu irmão, os 3 mistérios. Ele fala a respeito, meu irmão, do corredeiro, vida eterna. Ele fala também, meu irmão, a respeito de ser membro da mesma família. E fala a respeito da promessa. A gente vê aqui, meu irmão, a promessa já incluído, já o comecinho do versículo 7 e o finalzinho do 6, a respeito da promessa. E essa promessa é o Espírito Santo de Deus. Ele está falando ao gentio, vocês também têm esta promessa do Espírito Santo. Não é somente para um povo que foi separado. Não, agora todo mundo tem direito desta promessa que se chama Espírito Santo de Deus. Não está mais só para um povo exclusivo. Agora está para todo mundo. Está para todos aqueles que crê. E continuando no versículo 7. Deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Aqui, meu ministro, quando fala assim ministro, diretamente traduzido do grego, significa diácono. Olha, meu irmão, que Paulo se sentia também diácono. A gente vê, né, irmão, que as pessoas elas querem ter título para ter uma separação, uma distinção de hierarquia.
Paulo falando, não, eu estou ao ministro da palavra, do dom da palavra de Deus, me sinto como diácono, como trabalhador do reino também. Aqui, meu irmão Paulo, ele está pregando simplesmente a palavra genuína. Ele continua dizendo no versículo 8: embora eu seja o menor e menores de todos os santos, foi-me concedido esta graça de anunciar ao gentio as insondáveis riquezas de Cristo. Paulo não se achava, irmão, digno de pregar a palavra de Deus. Ele se sentiu o menor de todos. Por que se sentiu o menor? Pelo histórico dele. Se você pegasse o histórico de Paulo, irmão, era um histórico terrível. Então eles falam para a igreja: ei, eu não sou digno, eu não me sinto puro, mas eu tenho vontade. Por isso que eu falo, irmão, quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Paulo, ele se coloca na posição, mesmo nível que eles. Paulo, ele poderia trazer uma separação, meu irmão, de hierarquia muito grande dos nossos irmãos de Efésios. Mas não, ele está falando: ei, meus irmãos, eu estou na mesma luta que vocês. A importância, meu irmão, de nós sermos iguais. Não existe, irmão, maior e menor. As pessoas que queiram, meu irmão, se separar do povo em hierarquia, é que quer fazer uma monarquia dentro da igreja. Ele quer fazer um reinado. Ele quer ser, meu irmão, o pastor chegou, o apóstolo chegou, o bispo chegou. Para que isso, irmão? Paulo, ele fala: ei, pessoal, eu sou que nem vocês, aí estou trabalhando aqui, ó. Eu sou um dos menores. Eu não estava falando isso aí, meu irmão, como algo de inferioridade, não, meu irmão. Eu estava falando isso de coração. Quanto mais Deus nos dá, meu irmão, mais humildade tem que ter. Ele continua decorrendo. Esclarecer todas, versículo 9: esclarecer toda a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Paulo está querendo dizer: a minha missão é manifestar a vontade de Deus. Porque muito tempo isso aqui ficou oculto. Esclarecer toda a administração deste mistério. Ele está falando agora, cabe a mim, agora eu vou revelar tudo. Eu vou trazer tudo que o Pai tem a revelar. Tudo que ficou oculto, eu vou trazer para a humanidade. Olha, meu irmão, a responsabilidade de Paulo, meu irmão. Olha que esse homem traz, meu irmão, dentro da prisão. Olha que esse homem traz, meu irmão, dizendo as grandezas das revelações, dos mistérios de Deus, que durante épocas passadas foi mantido oculto em Deus. Ele está dizendo: a minha missão agora é administrar e trazer essas manifestações de Deus para vocês. Não fique desanimado, esta é a minha missão. Esta prisão está me ensinando muitas coisas, ele está querendo dizer. Esse camarada foi forte, irmão. De chamar no peito e falar: filho, não chora por mim não. Vocês têm que lutar. Porque aqui dentro eu estou manifestando as grandes revelações de Deus. E isso é verdade, que a gente vê livro de Efésios, Filemão, Colossenses. Vamos lá. Versículo 10 e 11 para a gente estar terminando. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, multiforme sabedoria de Deus, se tornasse conhecida dos poderes e autoridades das razões celestiais. 11. De acordo com o seu eterno plano, Ele realizou em Cristo o nosso Senhor. A gente vê que o versículo 11, vamos pegar o 11, depois eu pego o 10. De acordo com o seu eterno plano, que Ele realizou em Cristo Jesus, em nosso Senhor. O plano de Deus é eterno, na eternidade. Aqui a gente vê, irmão, que Paulo ele traz que o plano de Deus é eterno, que Deus teria um povo que iria glorificar o nome dele, que Deus teria um povo, irmão, que ia exaltar o nome dele.
desde a eternidade, Deus já vem, meu irmão, mostrando que Ele ia separar um povo para adorar e bendizer o teu santo nome. E este povo, meu irmão, é todos os gentios, todos os judeus que acreditaram. É um povo, meu irmão, que se dedica todos os dias para adorar e bendizer o teu santo nome. E ele fala, irmão, no versículo 10: a intenção dessa graça era agora adiante da igreja multiforme. Essa palavra multiforme, meu irmão, ela tem um significado de diamante, várias facetas. Um diamante, meu irmão, ela tem várias faces, não é verdade? Aqui, irmão, tem algo que me fez lembrar de um café de pastores que nós fomos. Aí eu vim entender, meu irmão, porque Paulo está falando dessa faceta de multiforma de sabedoria. E Paulo fala, meu irmão, que Deus tem várias maneiras de ricas sabedorias para se manifestar na terra. E o diamante, meu irmão, todos os lados deles, eles brilham da mesma forma. E eu te faço uma pergunta: como você tem deixado a luz de Cristo brilhar em tua vida? Em todas as fases ou em algumas fases? Paulo está querendo dizer, em todos os aspectos. Um diamante tem vários. Eu brilho. Eu deixo o Cristo brilhar em minha vida. Não é uma prisão que vai me parar. Se eu estou na prisão, eu adoro. Estou na igreja, eu adoro. Estou na rua, eu adoro. Estou no supermercado, eu adoro. Estou trabalhando, eu adoro. Está na enfermidade, eu adoro. Estou desempregado, eu adoro. Qualquer jeito, essa luz vai manifestar em minha vida. De qualquer jeito, meu irmão. E essa sabedoria, meu irmão, que Paulo vem trazendo, ela tem várias facetas, tem de vários jeitos para ser revelado. Ei, meu irmão, Deus de alguma forma, não é possível que em alguma forma em tua vida Deus não pode manifestar a tua sabedoria. Não tem como. Por isso que eu falo, irmão, quantas facetas tem um diamante? Várias. Será que em algum ponto da sua vida isso não pode brilhar? No trabalho, na rua, na família, no casamento, na igreja. E ele fala, ei, meus irmãos, brilhe. Deixa essa sabedoria que tem várias faces brilhar. E essa sabedoria vem de Deus. Essa sabedoria vem do Pai. E aí finaliza dizendo 12: por intermédio de que temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhe que não desanime por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Elas são uma glória para vocês. Paulo finaliza, antes de entrar em uma oração, dizendo: ei, meus irmãos, não veja minha luta como algo tão terrível. Não veja minha prisão como algo que acabou o plano, não. Veja como glória de Deus. Ei, irmão, isso aqui é forte. O primeiro sintomas quando nós estamos na dificuldade, primeiro sintomas é autopiedade. Rodrigo, o que é isso, autopiedade? Você já passou uma luta, irmão, que você ficou com dó de você mesmo? Já passou, irmão, uma luta que você ficou com dó de você mesmo? Como assim, Rodrigo? Você está na luta do desemprego. Você vai orar, o que você vai falar para Deus? Oh Deus, estou desempregado, Jesus, me ajuda, Pai. Uma autoajuda. A gente quer uma autoajuda de Deus. A gente quer um socorro. Eu me lembro quando eu estava num período da solidão.
do deserto, que nem um jegue quis ficar do meu lado. Eu ia para o monte, eu ficava chorando. Ai Deus, que luta que eu entrei, Jesus. Quando cantava esse hino aqui na igreja, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte. Falei, que morte, Jesus? Ela entrou e está fazendo morada. Vá com Deus. Sabe aquilo? Eu ia para o monte e chorava. Ai, que luta, meu Deus, que luta. Irmão, eu fiquei um mês no monte todo dia orando, todo dia e chorava, todo dia, sol, chuva, tempestade, relâmpago, eu estava lá orando e chorava. Teve um domingo que eu subi à tarde, irmão, que não saiu uma lágrima. Eu falei para Deus, esta luta ficou sem graça, não consigo nem mais chorar por mim mais. Aí Deus falou, o Espírito Santo falou, filho, não sei que você está chorando por você, não é para você orar. Marche, filho, continue lutando. Então, quando nós passamos dificuldade, a gente tem autopiedade de nós mesmos, irmão. E é algo errado. Porque se é algo que está fora do nosso controle, quem vai resolver? Se está fora do nosso controle, quem vai resolver? Deus. Se está no nosso controle, a gente, meu irmão. Então por isso que Paulo fala, irmão, fique em paz. O que eu passo aqui é para que o nome do Senhor vai ser glorificado, porque Paulo entendia que a sua vida estava na mão de Deus Todo-Poderoso. Se estava na prisão, Deus estava com ele. Se estava fora da prisão, Deus estava com ele. Se estava na rua, Deus estava com ele. Então é isso que a gente, crente como igreja, temos que viver. Que independente do que eu esteja passando, eu não preciso ter autopiedade do que eu estou passando, porque tudo está no controle de Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que estão em Cristo Jesus. Então, meu irmão, não tenha autopiedade da sua luta, não. Dá um chute nela, fala, está sem graça. Mude de capítulo, porque isso não vai parar a minha adoração, meu Deus. Amém, meu irmão? Então, Paulo, ele faz essa introdução. Olha, que introdução para começar a orar, viu? Olha a introdução que Paulo faz para começar a orar. A gente começa na oração, né, irmão? Pai nosso que está no céu, santificado seja. Parece um time que vai jogar bola, né, meu irmão? A igreja. Vamos, igreja do Senhor, vamos orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha a nós o teu reino. Irmão, parece que é uma oração que vai pegar o trem, meu irmão. Parece que é uma oração que parece estar com dor de barriga, que em poucos minutos acaba. Não é verdade? Olha que introdução. Ele antes de começar a orar, ele falou, vou meditar, vou trazer a palavra de Deus, a revelação. Por isso que esses homens oravam 2, 3, 4, 5 horas. Sabe por quê, irmão? A palavra se manifestava em sua vida. Que nós possamos ter esta mesma intensidade. Que quando o louvor começar a adorar, irmão, a gente não deixa nenhum pregador pegar o microfone, porque a igreja adora. Clama, ora, chora, pula, exalta. Ou está sendo cheio do Espírito Santo, ou está recebendo ali a graça de Deus. É isso, meu irmão, que o Senhor quer fazer conosco. É isso que Deus quer nos fazer. Que nós venhamos ser cheios da sua presença, cheios da tua palavra. Amém, meu irmão? Eu vou parar por aqui, porque se eu passar daqui, vai ser tudo da minha carne. Então, como não quero deixar minha carne agir, porque eu estou com muita fome, eu vou passar para o pastor Cleber.